por que na parábola do trigo e do joio, parábola dita por Jesus, ele disse que ambos deveriam crescer juntos. Isso está em Mateus, no capítulo 13, e versículo do 23 ao 30. Nos diz essa passagem bíblica que Jesus ensinava através de parábolas, e uma das parábolas que ele disse aos discípulos foi essa, de que o homem bom, ou seja, Jesus Cristo, ele semeou no campo o trigo. E passado um determinado tempo, o homem bom saiu e veio o inimigo e semeou no mesmo campo, no mesmo lugar, o joio. Aí os discípulos perguntaram, ou seja, os servos perguntaram ao Senhor, ao bom homem, ao que tinha semeado o trigo, disse: tu não semeou o trigo? Nós vimos tu semeando trigo naquele campo. E por que agora apareceu também o joio? Então ele explicou, falou, é que eu, o bom homem, semeou o trigo. Mas passado, assim que o campo ficou lá sem o proprietário, o bom homem saiu, deu as costas, veio o inimigo, o falso, veio o falso profeta, o inimigo, veio aproveitou da circunstância e lançou lá a erva ruim, lançou lá a planta desnecessária, tá? Que é o joio. Aí os discípulos então perguntaram, mestre, ou seja, o servo perguntou, mestre, quer que nós arrancamos o joio? Quer que nós arrancamos a erva que não tem validade nenhuma? Ele disse no versículo 28 e 29. Então eles perguntaram no 28, tu queres que nós arrancamos o joio para que o trigo cresça? E aí então o bom homem disse não, no versículo 29, não tira, deixa eles crescerem juntos. Porque se mexer no joio, pode arrancar o trigo, pode prejudicar o trigo. Então nós vamos para a explicação disso. Nós temos aqui já de antemão de que o trigo foi os 3 anos e meio que Jesus esteve aqui na terra, depois entre o seu batismo e a sua crucificação, foi o seu ministério de 3 anos e meio. Ele, enquanto esteve aqui, Jesus então trouxe a palavra de Cristo, a palavra genuína, a mensagem que salva, os ensinos, puro, trouxe a verdade que liberta. Tá? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Amai a Deus sobre todas as coisas. Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Aquele que der a vida por mim, de maneira nenhuma estará perdendo. Também, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tudo isso é a palavra, esse é o trigo, a coisa boa, a salvação, o regozijo, a fé, a felicidade em Cristo, em Deus, coisa limpa, pura, coisa limpa e pura. Porém, o inimigo, Satanás, aí ele veio e semeou também no mesmo campo que é o mundo, semeou as coisas ruins. Essas coisas ruins é o que? É representado através das religiões, todas as religiões. Então, a partir do século IV, depois que Cristo morreu, depois de Cristo para cá, a partir do século IV, iniciou-se então, ali no ano 340 e alguma coisa, na metade do século IV, já iniciou ali a primeira e mais antiga religião do cristianismo, que é o catolicismo, que foi o encontro ali, a junção da igreja pura de Cristo, nascida lá no Calvário, lá na cruz, vinda dos discípulos, chegou no século IV, ele cedeu à perseguição. Então os discípulos ali, porque os discípulos já não existiam mais,
Mas aquela igreja pura chegou até aquele momento, ela por mais que ela lutou, mas ela foi vencida pelo Império, parte dela foi vencida pelo Império Romano, que é pela politicagem do mundo, né, que Roma é a capital política do mundo até hoje. Então, ali a política então, entrou na igreja, entrou através do imperador Constantino, entrou na igreja e ali então se iniciou a primeira religião, que foi a católica, que significa universal, mais ou menos no ano 340, 350 depois de Cristo, século IV. E depois veio mais, questão de mais 1000 anos, mais ou menos, até terminar a Idade Média, né? A Idade Média terminou no ano 1425, então depois terminou a Idade Média, e aí então começou-se então através da Reforma Protestante, ali por Calvino e outros mais, Savonarola, e depois, já no ano 1500, depois do ano 1500 também Martinho Lutero. Então houve-se a Reforma Protestante, e aí sim houve uma avalanche de religiões a cada dia, e até hoje, todo dia, deve existir aí religiões, igrejas, templos, ministérios, esse monte de palavra que tem aí a respeito, deve aparecer todo dia, deve ter em cartório alguém registrando alguma igreja em algum lugar do Brasil ou do mundo, tá? Então aí aconteceu essa avalanche de religiões para todos os tipos e gostos. Do jeito que quiser, você encontra religião hoje, conforme escreveu, está na Bíblia, que são os homens de acordo com suas próprias paixões. Então eles procuram as religiões de acordo com suas próprias paixões, né? A religião. E aí vem tudo que você pode imaginar de supérfluo, tudo que você pode imaginar de entretenimento, né? E também de motivação. E tudo isso daí é o joio, tá? São coisas que não é necessário para a salvação, que não salva, que não leva a uma vida pura, uma vida com Deus, não leva a uma satisfação de Deus para conosco, tá? É somente o que? Coisa supérflua, entretenimento, né? É somente oba-oba, auê, entendeu? Essas coisas de grandes proporções, como grandes shows, grandes eventos. Não que a minha igreja tem que ser a maior, a minha igreja é a melhor, a minha igreja está mais bem localizada, tudo isso aí. E tudo se resume o seguinte, em Filipenses 1:15. Filipenses 1:15, nós vemos que Paulo escreveu que ele disse o seguinte, Filipenses 1:15. Verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, né? 1:15. O 16, ou seja, o 17, né? 17 também. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Contenção é briga, contenda, confusão, né? Não puramente, né? Julgando acrescentar as aflições, né? E quantas outras coisas mais. Mas que importa, contudo, que Cristo seja anunciado de toda a maneira, né? Ou com fingimento, né? Ou em verdade. Nisto me regozijo. Então Paulo disse, eu sou feliz, que embora que seja com contenda, confusão, porfia, disputa, tá? Mas eu vejo que a palavra está sendo pregada. Por isso que não pode. Então toda essa religiosidade que gera contenda, porfia, que a porfia, aquele negócio, o meu grupo canta melhor que o do outro, a minha igreja é mais santa que a do outro, a minha igreja é mais pura, a minha igreja obedece melhor a Bíblia. Minha igreja tem uma melhor interpretação, a minha igreja é sempre mais bonita. E nessa porfia toda, Paulo falou assim, nessa porfia vai dando, a palavra de Deus vai sendo conhecida, vai sendo pregada, anunciada,
Tá? Então, esse que é o joio. Por isso que não pode tirar. Por isso que Jesus disse na sua parábola que não podia ser tirado. Porque através do joio, através dessas religiões, das porfias, desses entretenimento todo, dessas grandezas todas, desse oba-oba, entendeu? Dessas motivações. Ah, não, eu tenho que pregar o evangelho porque eu vou ser ungido a presbítero logo. Não, aí ele é presbítero. Não, agora que eu tenho que me forçar mais, eu tenho que pregar, eu tenho que sair, eu tenho que não sei o quê, porque eu tenho que ir a evangelista. Depois ele vai ao evangelista. Não, agora que eu tenho que me dedicar mais ainda, que eu vou ser pastor, tá? Ou alguém pode dizer, olha, você luta, você contribui, você esteja prestativo na igreja e procura para você ser ungido a pastor, ser separado, né? Separado a isso, separado a aquilo, separado a, né? Então começa essas porfias, essa disputa, na verdade é disputa. E tudo isso você involuntariamente, você está propagando o evangelho de Cristo. É como um rio caudaloso entre pedras que vai, né? Aquele rio vai indo, ali vai tudo quanto é tipo de coisa. Ali vai piranha, ali vai jacaré, ali vai cobra, ali vai madeira velha podre, vai tudo quanto é coisa. E o barquinho da salvação, que é Jesus Cristo, vai indo ali também. Vai indo naquela correnteza, tá? E assim se explica. Então, como que você vai navegar, você vai andar, navegar com um barco fora do rio? Tem que estar no rio. O rio é cheio de tudo quanto é tranqueira, só que o barco não. Tá? Então, aí que nós temos a salvação é o trigo, a coisa boa que Cristo trouxe. E o joio é tudo que é desnecessário. Tudo que é desnecessário, tá? Existe para poder conduzir. Então, o joio, a religião, tudo que é essas coisas, não é salvação. Está, de certa forma, está no processo. Está no processo. A salvação está sendo anunciada, propagada, tá? Embora a motivação seja a disputa, o eu ficar rico, a minha família ser mais bem reconhecida, cantar melhor, eu ser mais convidado, eu ser mais chamado, eu ser mais respeitado, embora no contexto todo está isso, o trigo tem que estar junto, que é a salvação de Cristo. Vai junto com isso daí, ok? Para começar, que a palavra religião, ela se coloca, de certa forma, como sendo a salvação, porque a palavra religião vem de religação, vem do latim religare. Religare, que significa religação. Então, mas onde? Religar quem a quem? Nos diz a Bíblia Sagrada que o homem carnal, que foi Adão, pecou lá no Éden e cortou o contato de Deus através do pecado. Era Deus e o homem tinham o contato. Foi cortado através do homem carnal, que cometeu o primeiro pecado, né? Com Eva ali, e cortou, desligou Deus do homem, tá? O homem ficou na terra e Deus distante do homem, né? Distante assim, claro que Deus sendo unigênito, onisciente e onipresente, ele está constantemente do lado do homem, mas o contato foi cortado. Toda aquela intimidade que Deus tinha com Adão foi cortada, entendeu? Aí veio quem? Veio o homem espiritual, Paulo escreveu em uma das suas cartas, que veio o homem espiritual, que é Cristo, que religou através da cruz. Na cruz, Cristo religou nós a Deus, deu as condições, né? Agora a gente religa, a gente procura a religação ou não, depende da gente. Mas que Jesus deixou o caminho aberto, deixou, para religar, tá? Então aquela que foi desligado em Adão, Cristo veio, preparou a ligação novamente, religou. Então Cristo que religou. Agora não. O que acontece? A religião vem do religare, né? Do latim, que significa religar o homem a Deus. Então a religião se coloca no lugar de Cristo. Tá? Veja bem como está bem ligado uma coisa na outra. A religião, o joio, vem se colocar no lugar de Cristo. Né? Vem se colocar no mesmo, né? O trigo plantado ali e o joio está ali, ó, grudadinho, tá? Dizendo até que é a salvação, que é a religação. Está religando o homem a Deus. Mentira, tem nada a ver. Quem religa o homem a Deus é Jesus Cristo. É Cristo, Jesus, que religa o homem a Deus. Ele é a religação, tá? Então, por esse motivo, que não pode ser removido.
Jesus disse em sua parábola que não podia tirar o joio do trigo, porque senão ia ofender, ia prejudicar. Assim também, você imagina a religião hoje, se nós tirarmos a religião completamente, como é que fica? Como para poder o evangelho ser difundido? A salvação em Cristo. Então, a religação, ou seja, a religião, ela não é salvação, mas ela vai no processo levando a Jesus. Tá? Então, e as pessoas, uma grande maioria mesmo, está no contexto aí, carregando, falando de Cristo, para poder ver o seu lado, ver o seu sucesso, o seu bem-estar, tá? A sua fama, e vai nisso tudo, e a salvação com isso vai o quê? Chegando a toda a humanidade, a todo o povo. Então, o trigo vai sendo levado. Tá? Por isso que não pode ser tirado. Jesus, de sua parábola, não podia tirar o joio do trigo por causa disso. Um está ligado ao outro. A religião chamou toda a responsabilidade da salvação, a responsabilidade, tá, do céu. Tá? A religião chamou para cima dela. Embora ela não é a salvação, mas ela chamou a responsabilidade e aí, então ela sendo joio, tá? Por isso que está o quê? Intimamente ligado, estão plantados juntos, as raízes estão entrelaçadas, por isso não pode ser arrancado, ok? Mas nós devemos ser inteligentes e saber o que é salvação e saber o que não é salvação, o que é o trigo e o que é o joio. Nós devemos ter essa, através do entendimento que Deus nos deu pelo seu Espírito, para nós descobrirmos e a gente então, da nossa parte, não ficar perdendo tempo com joio, não ficar perdendo o tempo com tudo isso aqui, ó, com entretenimento, com motivação, com essas coisas aqui, com religião, religiosidade, coisas que a religião cobra. Não é? A religião propaga e cobra de nós e a gente fica aí perdendo tempo com essas coisas. Não, a religião, ou melhor, a salvação, nós temos que correr. Diz a Bíblia que nós não podemos perder tempo, nós temos que correr para a salvação. Não podemos perder tempo para a palavra de Cristo, para a mensagem, para o trigo verdadeiro. Não podemos perder tempo. Sejamos inteligentes e não perdemos o tempo. E Deus abençoe a todos.